E aí, galera, nós estamos começando agora uma aula para falar um pouco sobre vida e ministério. E essa aula é para você que em algum momento já se perguntou: meu Deus, como eu faço para conciliar a minha vida e o meu chamado, a minha vida e o meu ministério? É muito interessante pensar que ao longo dos anos a gente foi acostumado a pensar na nossa vida em áreas, dividir a nossa vida em áreas. Então, não sei se você já falou isso ou você já ouviu alguém falando isso. A minha vida emocional, a minha vida espiritual, a minha vida ministerial, a minha vida escolar. Essa talvez seja uma forma da gente olhar para temas importantes da nossa vida de forma organizada. Mas o fato é que a nossa vida é uma só e que essas são partes de uma coisa que compõe um todo, que é a nossa vida. E, portanto, o nosso ministério, ele não é simplesmente o que a gente faz, mas ele é como nós fomos criados para ser. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a forma como Deus criou, as nossas características, a nossa personalidade, as nossas habilidades e também aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida resultam naquilo que a gente foi chamado para fazer, no nosso ministério. Portanto, não são as demandas que a gente executa, não são as tarefas que a gente faz, mas quem nós somos. O nosso chamado, o nosso ministério é parte de quem nós somos. E muitas vezes quando nós olhamos para essa vida que é cheia de coisas, de responsabilidades, de tarefas, a gente se sente pressionado a dar conta de todas as coisas. Ou então a gente se sente em dívida. Poxa, eu devia estar me dedicando mais ao meu ministério, ao meu chamado. Mas a boa notícia é que Deus não nos escolheu para viver assim. Porque Deus não nos enviou sozinhos. Ele não nos chamou para darmos conta de tudo isso sozinhos. E isso fica claro no livro de Atos, no capítulo 1. Aqui a gente tem Jesus nos seus últimos momentos na Terra. Ele já tinha passado 40 dias com os discípulos, ensinando, falando sobre temas importantes. E agora é como se ele fosse dar aquele recado final, aquela coisa mais importante que precisa ser dita antes dele subir aos céus. E tá lá no versículo 4, e diz assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E no versículo 8 ele continua dizendo: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus é elevado aos céus diante dos olhos dos discípulos, e na sequência a gente tem os discípulos obedecendo ao pedido de Jesus, e eles permanecem juntos, orando, adorando ao Senhor, e daqui poucos dias, numa festa chamada Pentecostes, vem sobre eles línguas de fogo, e eles começam a declarar as maravilhas do Senhor em línguas diferentes, e pessoas de outras nações começam a entender o que eles estão dizendo. Muitas pessoas questionam aquilo que eles estavam vivendo, alguns estão tirando sarro, dizendo que eles estão bêbados. Pedro se levanta corajosamente e fala sobre as boas novas de salvação de Jesus. E a Bíblia diz que naquele dia cerca de 3.000 pessoas se converteram, creram na mensagem do Evangelho. Depois disso a gente tem os discípulos que continuam vivendo juntos em comunhão, se dedicando ao ensino da palavra, cuidando uns dos outros, e Deus ia acrescentando à medida que eles iam vivendo com o Espírito Santo. No capítulo seguinte de Atos, nós temos Pedro e João e uma história que é sensacional. Esses discípulos de Jesus, que eram pessoas comuns, depois de receberem o Espírito Santo, continuam vivendo as suas vidas comuns, as suas rotinas. E o que a gente tem é Pedro e João indo até o templo para a hora da oração, e ali eles encontram um aleijado de nascença, que está ali talvez há muitos anos. O que Pedro e João estão fazendo não é uma coisa nova, era parte da rotina da vida deles. Só que dessa vez alguma coisa existe de diferente.
eles têm um olhar diferente para as coisas, para as mesmas coisas. Agora eles estão enxergando a partir das lentes de Jesus. Talvez eles já tivessem passado por aquele aleijado por muitas vezes, mas dessa vez, quando o aleijado pede a eles esmolas, eles vão responder: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sinais e maravilhas acompanhavam os discípulos que eram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que muitas pessoas se reuniram porque ficaram admiradas. Elas reconheceram que aquele era o aleijado que ficava lá pedindo esmola por tanto tempo. E Pedro tem mais uma oportunidade de explicar as boas novas do Evangelho e mais 5.000 pessoas se entregam a Jesus. Mais 5.000 pessoas creem na mensagem de Jesus, de salvação de Jesus. É muito doido pensar que o que Pedro e João estavam fazendo não era nada mais, nada menos do que viver suas rotinas. Eles não tinham marcado uma reunião, eles não tinham convidado as pessoas para uma conferência missionária, evangelística. Pelo contrário, eles estavam vivendo a vida cotidiana. E essa coisa aconteceu, essa coisa grandiosa. Um milagre de um paralítico começar a andar, mas também um milagre de salvação na vida de mais de 5.000 pessoas. E é muito legal pensar nisso. Presta atenção. O que Pedro responde é: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. E o que Pedro tinha? O poder do Espírito Santo habitando nele, agindo através da vida dele. Sabe que o que eu tô dizendo pra você é que não é errado você marcar uma reunião, uma conferência, enfim. Até porque se você tá aqui é porque Deus tá te chamando pra fazer isso na sua escola. Reunir pessoas, compartilhar do Evangelho. O que eu tô dizendo é que essa não é a coisa principal. Primeiro, nós precisamos entender e lembrar que Jesus nos deu o Espírito Santo. Então, antes de Deus nos dar tarefas, antes de Deus nos pedir para fazer coisas, Deus nos deu o Espírito de Jesus habitando no nosso coração. E por isso nós não estamos sozinhos, nós estamos desfrutando da sua constante presença. E a segunda coisa importante a respeito disso que os discípulos estão vivendo e da proposta de Jesus para nós, que é de vivermos como testemunhas dele, é que o Espírito Santo nos capacita em todas as coisas. Sabe que nesse início de Atos, a gente não vê só a cura de um paralítico. A gente está vendo os discípulos sendo capacitados a falar idiomas que eles não conheciam. A gente está vendo os discípulos serem capacitados a viverem em unidade, em comunhão, se dedicando ao ensino da palavra, se preocupando com as necessidades uns dos outros. A gente está vendo os discípulos operando milagres e maravilhas, como a cura do aleijado, pregando o evangelho corajosamente, testemunhando de Jesus com as suas palavras. E mais pra frente você vai ver que depois disso Pedro e João são levados a julgamento, e no julgamento, pela forma como eles falaram, a coragem deles, as pessoas que estavam em volta reconheceram que eles eram discípulos de Jesus e que eles haviam andado com Jesus. Então, gente, o que eu tô dizendo com isso é que o Espírito Santo não capacita a gente só para uma coisa ou outra. O Espírito Santo não deseja nos capacitar só para curar os enfermos ou só para pregar as boas novas do Evangelho. O Espírito Santo habita em nós, está conosco o tempo todo para nos ajudar e nos capacitar em todas. Por isso, nós não precisamos viver na pressão de que nós temos que dar conta de tudo, que a gente tem que ser forte o tempo todo. Tá tudo bem, às vezes a gente não se sentir bem ou se sentir incapaz. Tá tudo bem a gente não ter todos os dons que a gente gostaria de ter para fazer aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Porque tudo na nossa vida, o nosso ministério, os nossos relacionamentos, eles precisam ser o resultado do nosso relacionamento com Jesus através do seu Espírito Santo que habita em nós, do poder de Deus através de nós. Então, gente, é maravilhoso reconhecer as nossas fraquezas, a nossa vulnerabilidade, porque quando a gente reconhece, a gente abre espaço na nossa vida, no nosso coração, para dependência, para depender de Deus, para dependência de Deus. E é maravilhoso poder depender de um Deus que é todo poderoso, que nunca falha, que é bom, que é plenamente bom, que é puro, que tem bons planos. Isso traz leveza para a nossa vida.
Isso não isenta a gente das nossas responsabilidades. Existem algumas coisas que são a nossa parte e a gente precisa fazer. Na história que eu citei, de Atos capítulo 3, a história diz que Pedro e João estão indo para o templo para o horário da oração. Eles estão cumprindo o horário, gente. E essa é uma boa dica pra gente que quer conciliar as coisas e ter equilíbrio na vida. Nós precisamos definir a nossa rotina, os nossos horários. E não deixa isso, vou ser bem prática, tá? Só na sua cabeça. Tipo, eu vou acordar a tal hora, e daí eu vou me arrumar, e tal hora a escola, chegou da escola, eu vou almoçar. Seja intencional em escrever, em estabelecer metas. Isso vai te ajudar a caminhar com mais clareza, com mais foco naquilo que você tem definido como a sua meta de rotina. Isso é sobre fazer uma boa gestão do nosso tempo. Então defina horários para as tarefas simples do seu dia a dia, não só para aquelas coisas mais importantes. E você também precisa estabelecer dentro da sua rotina coisas que vão fazer bem, que vão trazer saúde emocional, espiritual, física para você. Quais são essas coisas? Gente, a prioridade, seu tempo com o Senhor. E quando eu digo do seu tempo com o Senhor, não é o tempo em que você vai preparar aquilo que você vai falar dentro do horário lá do movimento na sua escola. É tempo com o Senhor, de escolher uma porção da Bíblia, de estudar a Bíblia, de permitir que o Espírito Santo fale com você, que você seja nutrido pela palavra de Deus, que o Espírito Santo traga transformação para o seu coração. Sabe, a gente não pode cometer esse erro de todas as vezes que a gente se senta o que eu tenho aqui para dizer para as pessoas. Esse não é o caminho. É sobre o que o Espírito Santo tem a me dizer através das Escrituras. Uma vez que nós somos cheios daquilo que Deus tem para derramar sobre nós, nós podemos transbordar para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas existem outras coisas práticas que também vão te fazer bem, que também são a vontade do Senhor para a sua vida. Dormir bem. Gente, tá mais que comprovado cientificamente que a gente precisa dormir bem, a gente precisa ter rotina de sono e dormir na hora certa, tá? Não vale, dormir no meio da tarde, tem que dormir à noite. Isso vai equilibrar seus hormônios, vai trazer saúde pro seu organismo. A gente também precisa comer bem. Vou falar pra você, quando a gente é criança, a gente fica nessa coisa de escolher, de selecionar o que a gente quer comer, mas a vida adulta tá aí pra ser vivida e você tá aí, pré-vida adulta. Então você precisa ser intencional com as coisas que você come, porque isso também vão afetar aí a sua disposição, a sua saúde. Você também precisa cumprir os compromissos com a sua escola, com seus estudos, aqueles compromissos que você estabeleceu com o seu pai, que é da sua responsabilidade enquanto adolescente. É muito ruim quando as pessoas nos ouvem pregando a respeito da palavra de Deus, do evangelho, e a gente não tem uma vida que condiz com aquilo que a gente fala. Então esse é um cuidado muito importante que todos nós precisamos ter. E eu não estou dizendo essas coisas de um lugar de que eu já venci todas elas. Quem me conhece sabe que existem coisas aqui que eu ainda estou lidando, que são desafios para mim. Essa coisa de determinar uma rotina, de cumprir os horários. No meu caso, eu ia citar isso agora, praticar atividade física, gente. A gente precisa fazer isso. Não é sobre gostar, não gostar. Eu reconheço pra vocês que eu não gosto e que eu sofro, mas eu sei que eu preciso fazer, e isso também é espiritual, porque a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. A gente também precisa ter ali estabelecido dentro da nossa rotina tempo pra ficar de boa. É isso mesmo que você tá ouvindo. E esse tempo pra ficar de boa não é só tempo pra ficar mexendo no celular ou pra assistir série ou, sei lá, pra ficar dormindo. É tempo de ficar acordado e de boa, contemplando a natureza, tendo um tempo com as pessoas da sua família dentro da sua casa, com seu animal de estimação. Eu tô falando de ficar desocupado, porque descanso também é vontade de Deus, é uma ordenança do Senhor, de que a gente tenha o nosso tempo de descanso. E a gente, claro, precisa de tempo intencional para se relacionar com as pessoas. Eu acho maravilhoso pensar que Jesus poderia vir no mundo e terminar a obra de salvação de muitas formas, mas ele decidiu fazer isso se relacionando com pessoas,
sendo amigo dos discípulos, compartilhando a vida. E não existe melhor forma da gente exercer o nosso ministério do que convivendo com as pessoas. E sabe que eu não estou dizendo que você vai pastorear o seu pai ou sua mãe, que você vai discipular pessoas mais velhas que você, mas eu estou dizendo que quando a gente investe nos nossos relacionamentos, nós temos a oportunidade de permitir que o Espírito Santo alargue as nossas fronteiras, aumente a nossa capacidade, aumente a nossa experiência através do compartilhar com as outras pessoas, dos ensinamentos, das circunstâncias da vida. Então, seja intencional em ter tempo de qualidade com as pessoas. Gente, tenha tempo intencional com seu líder, com seu discipulador, com seu pastor. Ser cuidado faz parte da vontade de Deus para a sua vida. Jesus nos escolheu como ovelhas. Enquanto Ele não vem para buscar a sua igreja, Ele colocou pessoas para cuidar da gente espiritualmente. Então inclua isso aí na sua rotina. Sei lá, se vai ser uma vez por mês, uma vez por semana, que você vai ter esse tempo de conversar, de abrir o seu coração para o seu líder, para o seu pastor, para o seu discipulador, mas seja intencional. Faça isso, porque isso vai trazer saúde emocional e espiritual para você, tá bom? Poderia citar aqui muitas outras coisas. E todas elas são espirituais, porque nós somos seres espirituais. Como eu acabei de dizer, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E uma vez que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, tudo que a gente tem pertence ao Senhor, inclusive o nosso tempo. Sabe que lá em Timóteo, em 2 Timóteo 1:7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o grande desafio da vida cristã, gente. Ser equilibrado. Nós precisamos sim de poder para manifestar a vontade do Senhor, o reino do Senhor aqui na terra. Nós precisamos sim de amor a Deus sobre todas as coisas, as pessoas à nossa volta, mas nós também precisamos de equilíbrio. Talvez você olhe para esses assuntos que eu levantei e a gente teria outros. Eu poderia dizer para você, olha, você precisa de tempos em tempos ir no médico. Se você está sentindo muito desânimo, muito cansaço, você precisa fazer isso, pedir exames médicos para ver como está a sua saúde. Enfim, existem muitos conselhos bons que eu poderia continuar dando para vocês durante essa aula. E talvez você esteja olhando para esses assuntos e pensando, tá, mas o que isso tem a ver com chamado? O que isso tem a ver com ministério? Alguns parecem que tem muita ligação, outros parecem que não tem ligação nenhuma. Gente, chamado, ministério, onde eles acontecem? É na vida, é na rotina que o Senhor nos deu. E é isso que a história de Atos nos demonstra. Nós exercemos o nosso ministério nas oportunidades que o Senhor nos dá como pessoas comuns, vivendo as nossas rotinas comuns, mas com grande diferencial, cheios do Espírito Santo. Sabe que nós não exercemos o nosso ministério apenas quando nós estamos exercendo tarefas, cumprindo tarefas ministeriais. Ah, tô tocando louvor, tô ministrando louvor, tô pregando, tô dando um estudo bíblico. Nós exercemos o nosso ministério nos relacionando com as pessoas do nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos da escola, com os nossos professores. Quando você olhar para a sua escola, não olha para os adolescentes como pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho. A vontade do Senhor é que todas as pessoas sejam salvas. E isso inclui aquele seu professor legal, aquele seu professor não tão legal assim, o seu coordenador da escola, o seu diretor. Deus te capacita a ser testemunha de Jesus para todas as pessoas que estão passando pela sua vida. As pessoas que te encontram precisam, de fato, a partir de você, por meio de você, encontrar Jesus Cristo. Então, viver a vida que Deus está nos propondo para hoje é exercer o chamado e o ministério que Ele tem para nós. Sabe, quando nós somos responsáveis com as nossas responsabilidades enquanto adolescentes, nós estamos testemunhando a respeito de Jesus. Nós estamos vivendo o ministério de Deus para nós no dia de hoje.
Não adianta só ficar pensando no futuro, o que Deus vai fazer desse movimento na escola, como Deus vai me levantar para uma grande coisa. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem para nós hoje e aproveitar o que Deus tem para nós hoje. Oferecer para as pessoas o mesmo que Pedro e João ofereceram. Jesus, o poder de Jesus. E sabe que essa vida que eu estou dizendo não é uma vida pesada. A vida quando você faz uma lista de demandas e de tarefas a cumprir, e essa coisa de que eu tenho essa pressão de conciliar os meus estudos, minha vontade de fazer faculdade, meu vestibular, a minha família, os meus relacionamentos e o ministério. Sabe que essa lista de coisas, de tarefas a cumprir, ela é uma lista muito pesada se você tentar fazer pelos seus próprios esforços. Mas se você desfrutar da presença do Espírito Santo, se você desfrutar do poder, da capacitação do Espírito Santo que habita em você, se você crê em Jesus, o Espírito Santo habita em você. E se você buscar, você disser, Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero me mover em poder, em autoridade, em ousadia, você vai viver uma vida de leveza. O Senhor vai abrir os seus olhos para que você possa enxergar as pessoas, as situações da forma como Ele enxerga. Sabe que quem precisa dizer para você as coisas que você precisa mudar, melhorar, se livrar aí da sua vida, não sou eu, não é nenhum de nós que estamos aqui ministrando essas aulas. Você precisa submeter o seu coração ao Senhor, ao Espírito Santo. Sabe que talvez, como eu, você tenha facilidade de algumas coisas que eu citei aqui e outras que eu não citei, de estabelecer rotina, de comer bem, praticar exercício, dormir na hora certa. Talvez outras sejam grandes desafios. Sabe que não sou eu que preciso dizer pra você o que você precisa mudar na sua vida, na sua rotina. Nem eu e nem nenhum de nós aqui que estamos ministrando essas aulas. Quem precisa mostrar pra você o que você precisa corrigir, mudar, melhorar é o Espírito Santo de Deus. Então peça que o Espírito Santo sonde o seu coração e mostre para você aquilo que você precisa melhorar, mudar. Se é a gestão do seu tempo, se é a postura dentro da sua escola ou na sua família para viver de acordo com aquilo que você prega. Se você tem lidado com uma preocupação exagerada pelo futuro, o que tem te feito viver com ansiedade, nessa pressão de que você tem que dar conta de todas as coisas. Se essa luta pelo controle, sabe? Quando a gente quer ter o controle da nossa vida e a gente acha que se a gente se esforçar mais e se a gente fizer mais e se a gente for melhor, a gente vai chegar lá. Ou então a forma como você tem usado o seu celular, suas redes sociais, porque existem coisas tão pequenas que roubam a nossa alegria, a nossa paz, o nosso tempo. Mas quem precisa dizer isso para você não é nem você mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo está certo, às vezes a gente acha que a gente está no nosso direito, mas viver essa vida de leveza com Jesus, ser habitado pelo Espírito Santo, entregar o controle, render a nossa vida ao Senhor, é permitir que Ele diga para nós como nós devemos viver, o que nós precisamos fazer para desfrutar daquilo que Ele tem, tá bom? A gente não precisa viver dando as nossas justificativas. A gente fala, eu não durmo como eu deveria porque, sei lá, eu tenho insônia. Eu não como o que eu deveria porque eu tenho um paladar muito seletivo e eu sofro com as texturas. Gente, a gente precisa parar de dar as justificativas. E a gente precisa abandonar, sem restrições, aquilo que tem nos impedido de viver os propósitos de Deus e desfrutar da vida que Ele tem pra gente. Em Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça por sabedoria e Deus dará sabedoria a você para todas essas coisas, para fazer a gestão do seu tempo, para conciliar tudo que você precisa conciliar e não de uma forma pesada. Deus não te chamou para viver o ministério de uma forma pesada, mas Ele te chamou para desfrutar, para ser instrumento nas mãos dEle. E quando a gente fala de instrumento, a gente não está dizendo que Deus quer te usar e quando Ele não precisar mais de você, Ele quer te descartar ou ir para a próxima. Pelo contrário, Deus nos usa quando nós transbordamos daquilo que Ele nos enche.
É a partir do transbordar de Deus, é quando Ele nos enche de tal forma que nós podemos oferecer para as pessoas aquilo que nós temos recebido de Deus. Nunca se esqueça de que nós somos galhos. Eu acho maravilhosa essa analogia que Jesus faz. Nós somos galhos. Jesus é a videira verdadeira. Por nós mesmos, nós não podemos dar frutos, mas se nós estivermos ligados à videira, então nós daremos muito fruto. Sabe que a vida no ministério, a vida respondendo ao chamado de Deus, não é uma vida pesada. A vida no ministério, respondendo ao chamado de Deus, é uma vida que entendeu o que é desfrutar do maior poder do universo, habitando em você e se movendo através de você, te capacitando a todas as coisas para que você seja realmente uma testemunha de Jesus. Porque é isso que importa. Que Jesus seja conhecido. E como Ele vai ser conhecido? Quando nós de fato vivemos o Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Não se esqueça, a obra é do Senhor e Ele é o maior interessado de que as pessoas se convertam e sejam salvas. E Ele também está interessado em você, na sua saúde, no seu bem-estar. Então, se derrame, se entregue, busque a Ele de todo o coração, porque eu tenho certeza que você vai experimentar da bênção de Deus sobre a sua vida.